Hoje você vai entender para que serve cada uma das câmeras do seu celular. Não importa se o seu celular é de 1, 2, 3 ou 4 câmeras. Hoje você vai entender de uma vez por todas para que elas servem. Fala galera, Ale Borges por aqui novamente, e no último vídeo eu falei um pouquinho para você sobre as câmeras do seu celular e falei mais especificamente sobre uma das lentes que ninguém sabe para que serve, que é a lente de profundidade. Aliás, se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar o link aqui para você poder conferir. Mas hoje eu vou mais longe, eu vou te explicar cada uma das lentes no detalhe, para que ela serve e quando você deve usar cada uma delas. Se liga no vídeo de hoje que o conteúdo tá sensacional. Mas antes, é claro, já deixa o seu like aqui no vídeo, aperta aí no joinha, aperta aí, agora mesmo. E se você ainda não é um inscrito aqui do meu canal, é só você clicar aqui embaixo e se inscrever agora. Mas não esquece de apertar também o sininho e ativar as notificações, assim você não vai perder nada do que for rolar por aqui no nosso canal. Então, bora lá pro vídeo. Quando o seu celular tem 2, 3 ou 4 câmeras, muito provavelmente essas câmeras vão ser algumas dessas aqui. Vai ser alguma dessas aqui, né? Essa configuração quádrupla acho que é uma das que são mais comuns agora, né? Então a gente tem a câmera principal. No caso desse celular aqui, o Samsung Galaxy A22, ele tem a câmera principal, que é essa aqui. Essa seria a câmera principal. Então toda vez que você vai tirar foto normalmente ali, é essa a câmera que vai estar funcionando na hora ali, para você fotografar. E ele tem, no caso desse celular aqui, ele tem uma câmera bem razoável, né? 48 megapixels, tudo bem, megapixels não é um fator de qualidade, tá? Não, qualquer hora eu posso até falar um pouco sobre isso, sobre os megapixels, mas megapixel não é o fator principal de qualidade. Mas as câmeras hoje em dia, a grande maioria dos celulares está vindo com essa câmera de 48 megapixels e tal, que é uma imagem bem grande, com muita resolução, e assim você consegue trazer bastante detalhe e tal. É até interessante. Mas o mais interessante aqui é esse OIS aqui. O OIS é estabilizador de imagem. Então, essa aqui, por exemplo, a câmera principal desse celular tem estabilizador de imagem. E, por exemplo, se você vai filmar, você vai evitar aquela tremida da filmagem. A imagem vai ficar mais estabilizada. Isso aqui é um negócio bem legal. Além da câmera principal, que é o que tem em todos os celulares. Então, se você tem um celular de uma câmera, você vai ter a câmera principal. Se você tem um celular de 2 câmeras, você vai ter a câmera principal. E assim, é claro, né? Você já entendeu. Mas, enfim, daí tem uma outra câmera aqui, ó. Uma outra lente aqui. E essa é a câmera Ultra Wide, Ultra Grande Angular. O que seria Ultra Grande Angular? É uma lente que ela vai abrir mais a visão. Então, você tem um certo ângulo de visão ali na câmera principal do seu celular. E com a Ultra Wide, Ultra Grande Angular, em português, você vai ter uma visão mais aberta, mais ampliada. E é ótimo para você, de repente, fazer uma foto de paisagem, coisas assim. Dá para explorar muito bem essa lente, né? Se você tem um celular de 2 câmeras, pode ser que a segunda câmera seja essa Ultra Wide. Ou pode ser que não. Você precisa olhar as especificações do seu celular. Porque aí, nos celulares de 2 câmeras, em cada modelo, a segunda câmera tem uma função diferente. No caso, pode ser que seja Ultra Wide, pode ser que não. Essa câmera Ultra Wide, ela tem resolução menor do que a câmera principal. Você vê aqui, 8 megapixels, abertura 2.2 e tal. Ela geralmente tem uma qualidade inferior de detalhes, de nitidez do que a câmera principal do celular. Aí tem a lente macro. Para que serve lente macro? Lente macro é para você fazer aquelas fotos bem de pertinho. Você quer fazer uma foto da formiguinha, quer fazer uma foto de um bicho pequenininho, alguma coisa assim que você quer aproximar mais. A macro serve para isso. Por quê? Porque o que acontece? Quando você está fotografando com a lente principal, ou até você está com uma câmera fotográfica, existe uma distância mínima de foco, certo? Então, por exemplo, eu tenho meu celular aqui, existe uma distância mínima que a minha câmera ela vai dar foco. Se eu estiver fotografando um objeto que esteja muito perto da lente, a câmera não vai conseguir focar. É igual, funciona quase que igual o olho humano. Você consegue enxergar alguma coisa, você consegue ler um livro se você colocar na sua cara, assim, na frente dos seus olhos? Não vai conseguir, né? Na câmera é mais ou menos isso. Então, ela funciona quase que do mesmo jeito. Você tem uma distância mínima de foco. E aí, se você não... para você conseguir chegar mais perto, você não consegue, porque ela vai desfocar. E aí que entra o efeito da câmera macro. A câmera macro, ela serve para você diminuir essa distância de foco e você conseguir fotografar objetos bem pequenos com a lente muito próxima. E isso vai facilitar para você fazer esse tipo de foto. Só que, na grande maioria dos celulares também, quando você tem essa lente macro, que é uma lente adicional aqui, você tem uma resolução muito baixa nessa lente, né? Que nem nesse celular aqui específico, é só 2 megapixels, assim. Tudo bem, não é
Não é nada assim, dependendo da foto que você vai fazer pra rede social e tal, tá beleza, você não vai perder muita coisa assim. Mas é uma coisa só pra você ficar esperto, que ele perde bastante resolução. É uma lente bem simples, mas que vai te dar esse efeito que você quer em uma determinada foto. E tem essa outra lente aqui, ó, uma outra câmera, que chama câmera de profundidade. Olha só, isso aqui é uma coisa legal. A câmera de profundidade, o que ela faz? Ela é uma câmera que ela só serve para fazer a medição de profundidade. Ela trabalha em conjunto com a câmera principal e ela serve como uma... Ela como se ela estivesse medindo a profundidade, a tridimensionalidade do que você está fotografando, da região onde você está fotografando. E ela auxilia o modo retrato para poder criar aquele desfoque do fundo, simulando o efeito de uma câmera, né? Numa câmera fotográfica, com uma boa lente, você não precisa dessas duas lentes para poder fazer isso. A própria lente, né, da câmera fotográfica, ela já consegue fazer isso. Separar o primeiro plano do segundo plano, desfocar o fundo e tal. Ela já tem essa capacidade de enxergar a profundidade de campo e tridimensionalidade. Igual você tá vendo nesse vídeo aqui, ó. Você tá me enxergando aqui. Eu tô sendo filmado por uma lente na câmera fotográfica, uma lente 35mm. E olha o desfoque no meu fundo aqui, né? Você vai ver que o meu fundo tá bem desfocado. Então eu tenho esse efeito na câmera fotográfica. Nos celulares, para eu conseguir esse efeito e para conseguir simular esse efeito, por isso que inventaram essa câmera de profundidade. E aí essa câmera de profundidade faz essa medição da tridimensionalidade da área aí onde você está fotografando. E aí o aplicativo ali faz lá a leitura, os algoritmos dele lá também. E aí ele descobre, ele fala assim, pô, ali eu tenho que desfocar, aqui não. Aqui desfoca um pouco mais, ali desfoca um pouco mais porque está mais longe. Aqui um pouco menos e assim vai. E aí ele simula aquele efeito do modo retrato que deixa a foto tão bonita e tal, né? E tão parecida com a foto de uma câmera. Essa câmera de profundidade, ela tem uma resolução baixa, até porque não faz muito sentido ela ser uma resolução alta, porque vai desfocar. Ela só vai servir mesmo para fazer essa medição e ter um fundo desfocado que você precisa ali para o modo retrato. Certo? Então isso aqui é uma visão geral das 4 lentes ou 4 câmeras que possivelmente vão existir aí no seu celular. Agora, como eu falei, cada modelo é um modelo diferente, né? São centenas e centenas de modelos diferentes e cada um trabalha de um jeito. Então eu vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo, né? O Samsung A02, que é um outro celular que eu tenho aqui também, né? Eu também tenho esse celular. O A02, que é um baratinho, eu uso ele só para o WhatsApp do estúdio, né, e tal. Eu uso ele só para trabalho, não uso nem para tirar foto. Mas ele é um celularzinho, é o mais baratinho do mercado que eu encontrei, só para usar o WhatsApp. Mas ele tem 2 câmeras. Olha lá, ele tem 2 câmeras. E quais são essas 2 câmeras dele? No caso desse Samsung A02, vendo as especificações, eu sei que eu tenho uma câmera, é a câmera principal, né? E a outra câmera é a câmera macro. Então ele tem essas duas aqui, ó, a macro e a câmera principal. Ele não tem ultra wide nesse Samsung A02. Agora, por exemplo, eu já tive o Samsung A20. E o Samsung A20, ele tinha a câmera principal e a grande angular, a ultra grande angular. Ele não tinha a de profundidade de campo, por exemplo, para poder ter o modo retrato. Vou dar um outro exemplo aqui, ó, Moto G60. Ele tem 3 câmeras e a câmera principal dele, ele diz que é uma câmera líder na categoria, no mercado, porque tem 108 megapixels. Propaganda, tudo marketing isso aqui, né? Puro marketing. Mas enfim, além da câmera principal, as outras 2 câmeras desse celular são a ultra wide, aqui no site fala, né? Ultra wide e a macro. Então ele tem as 3, principal, ultra wide e macro. Não, desculpa, ele tem um sensor híbrido, ultra wide e macro. Então uma das lentes dele, ela é híbrida, ela funciona como ultra wide, como ultra grande angular e também como macro. E ele tem a câmera o sensor de profundidade para retrato, para dar aquela aparência profissional para foto. Então ele seria um celular de 4 câmeras, só que 2 das câmeras elas são híbridas, elas estão meio que são a mesma, né? Ou uma tecnologia até um pouquinho mais interessante, mais avançada, mas não deixa de oferecer as mesmas funções, né? Por exemplo, que o meu celular. Agora tem esse aqui, LG Velvet. Estou mostrando aqui de várias marcas diferentes só para vocês terem uma noção. Esse aqui é um de 3 câmeras e ele tem a câmera principal de 48 megapixels e tal, mas aqui no site ele não dá nenhuma informação das outras 2 câmeras. Olha só que coisa. Esse aqui é uma surpresa. Ele só fala aqui que é uma de 48 megapixels, outra de 8, outra de 5. Provavelmente deve ser a mesma coisa, né? Deve ser, tipo, a principal, a ultra grande angular e uma macro. Não sei. Vai saber, né? Tipo, não dá. Eles não passam a especificação, você não tem como adivinhar.
aí você compra uma surpresa, né? Tipo, o celular chega e você não sabe nem quais são as lentes que ele tem. Mas enfim, isso aqui é algo legal de você de repente fuçar nas especificações do seu celular para saber quais são as lentes que ele te oferece aí, para você poder saber quando usar e a hora de usar. Existem alguns mais modernos que tem, além dessas lentes, tem mais uma, que seria a lente de zoom ótico, né? Lembra que eu já falei aqui várias vezes, principalmente quando a galera fala das fotos da lua e tal, não sei o que, eu falo, celular não tem zoom ótico, o zoom do celular é digital. Para você ter zoom ótico, você precisa de uma lente específica. E assim, são só os celulares mais caros que realmente já tem hoje em dia, né? Exemplo do Samsung S20, S21 Ultra, tem agora saiu o S22, e tem aquela lente super telescópica lá, não sei das quantas, e tem 10 vezes de zoom ótico. É uma opção, só que custa o zóio da cara, né?